Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo BIDB11, é um FIINFRA, né? Um fundo de infraestrutura. Então a gente vai conhecer também o fundo, é a primeira vez que a gente faz a leitura aqui no canal desse fundo. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FI, FIAGRO e FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, ative as notificações e deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda bastante a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho e também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, você fazer uma leitura mais detalhada, a gente vai passar pelos principais pontos aqui do relatório, então vai estar na descrição do vídeo você baixar e fazer essa leitura mais apurada e também o nosso link no nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância, faça suas indicações também por lá, assim também como nos comentários desse vídeo, também comente aí e compartilhe seus conhecimentos, tá? Nossa área de membro também está aberta, você pode verificar lá alguns benefícios para você ser membro do canal por um pequeno valor e também ajuda bastante a gente aqui no canal. Vamos lá então, relatório do BIDB11, é o BIDB11, um fundo de infraestrutura do Banco Inter. Então, relatório de agosto, setembro ainda não saiu, então a gente vai conhecer aqui o fundo um pouquinho, né? Saber quais as principais formas que o fundo aí investe, em quais setores, né, de infraestrutura que eles têm aí as suas alocações. Bom, fundo que buscará rentabilidade então através de títulos, acompanhando, né, a rentabilidade alvo, são os títulos do Tesouro, tá? O fundo investe, né, normalmente financia as empresas de infraestrutura, né, através quando tem emissões de debêntures, principalmente, né, debêntures incentivadas, mas o fundo tem um alvo aqui que o alvo é os títulos do Tesouro, né, mais um spread de 1%, né, rentabilidade alvo, então título do Tesouro mais 1%, aqueles títulos indexados à inflação. Bom, aqui o fundo tem um patrimônio líquido atualmente ainda baixo, né? 126 milhões de reais. É um fundo novo, ainda não tem um ano de mercado, né? São 3.428 cotistas na sua base de cotistas, né? Então, é um fundo está buscando aí uma rentabilidade interessante no mercado, né? Inclusive para distribuição de rendimentos. Mas o fundo está muito atrelado ao IPCA, a gente vai ver aqui no portfólio, tá? Outras características, o fundo iniciou lá em setembro de 21, então o fundo fazendo exatamente nesse mês de setembro um ano de mercado, né? Código de negociação dele na bolsa, BIDB11. Aqui tem outras informações, inclusive o CNPJ, categoria na Ambima é renda fixa com duração livre de crédito livre. Então é um fundo que investe em debêntures incentivadas, como eu falei, né? Então o segmento então é de infraestrutura, como a gente verifica aqui. O gestor é a Interasset e administrado também pelo Banco Inter, como a gente vê aqui. O público-alvo são os investidores em geral. Em geral, então é um fundo aberto para qualquer tipo de investidor. Você pode comprar uma cota, por exemplo, né? Sendo aí independente do tamanho dos seus investimentos no mercado. Taxa de administração 0,80, retorno-alvo aqui, como eu falei, títulos do Tesouro e atrelados ao IPCA, mais um spread de 1 a 1,5%. Não tem taxa de performance, é liquidez conforme a liquidez no mercado, se você compra e vende, né? Dois, é o D mais 2, né? O dia que você vendeu, conta 2 dias úteis que você vai receber ou pagar se você for comprar no mercado. Lembrando que o fundo de infraestrutura ele não tem imposto de renda nem nos rendimentos, como são os fiagros e os FIIs, né? E quanto é o diferencial é que também você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital da venda, porventura você venha vender a cota, tá? Então é isento também no ganho de capital a tributação que é regida aí pela lei 12.431 de 2011, tá? Então essa aqui é a lei que rege essa parte aqui. Então o fundo tem a carteira atualmente com uma duração média de 6,3 anos, são 25 emissores, ou seja, 25 empresas que emitiram né, as debêntures incentivadas principalmente. O fundo hoje está com um carrego na carteira de crédito de IPCA mais 7,71%.
A cota patrimonial está em R$ 93,97, atualmente sendo negociada no mercado em torno de 85, 84, 85 reais, né? Aproximadamente 86, está nessa média entre 84 e 86. A distribuição no mês de agosto foi de 51 centavos por cota, a gente vai entender o porquê mais para baixo, e o yield do mês foi de 0,60, tá? Então, PCA, né? A gente sabe as deflações que ocorreram, então já dá para imaginar o porquê dessa baixa distribuição no mês de agosto. Aqui os comentários da gestão. Então, fala sobre IPCA, expectativa, inclusive, né, de mais uma deflação para o mês de setembro. Eles prevêem aqui uma deflação de aproximadamente 0,12% para setembro. Né? Então, ainda verifica-se aí a questão da queda, principalmente no setor de transporte e comunicação, né, por conta das isenções fiscais, aí, da redução, né, dos tributos sobre esses segmentos. Então, inclusive, a expectativa, né, inclusive anunciada pelo Banco Central, ainda é uma taxa Selic mantida a um patamar aí necessário para conter essa inflação, né? Então, provavelmente essa curva de descida da inflação ainda vai demorar um pouco para acontecer. Provavelmente só no segundo semestre do ano que vem, né? Provavelmente, mas a gente verifica, vai acompanhando o que está acontecendo no mercado, aí as eleições vão definir muitas coisas, né? E a gente vê que dentro das projeções da Ambima prevê uma deflação para setembro de 0,12%. Então ainda ficando negativo no mês de setembro, mas podendo aí ter um patamar positivo a partir de outubro. Tá? O importante é que a inflação esteja equilibrada. Inflação negativa é ruim também, né? Então, importante que ela esteja ali equilibrada, né? Não muito alta, nem também negativa, que também é prejudicial para alguns tipos de investimentos. Bom, aqui fala sobre outros impactos, né, negativos, né, em relação ao IPCA, principalmente na carteira do fundo, né, que tem uma alocação muito elevada nos papéis que são muito indexados ao IPCA. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Aqui ele fala também ainda da cota patrimonial e cota de mercado, então o fundo está com desconto ainda grande em relação ao seu valor patrimonial, terminou aqui agosto a 84,50. Então, com um desconto de aproximadamente 10% no mercado em relação à sua cota patrimonial. E ele fala aqui sobre a 11ª distribuição, que foi nesse mês de agosto, setembro, aí completando então um ano de mercado. Já anunciou, porque a database do fundo é o último dia útil de cada mês, então já anunciou inclusive os proventos relativos a setembro, tá? E no mês de agosto, a 11ª distribuição foi de 51 centavos, né? Fora um pouquinho da realidade do fundo, quando a inflação está mais ou menos equilibrada, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, tá? E ele fala que do ponto de vista das movimentações, eles zeraram a posição no BrisaNet. BrisaNet, posição que estava já reduzida no fundo, então eles diminuíram as posições também no Ventos de São Jorge, né, e TVV, para liberar espaço para liquidação primária da PetroRio e aumento na exposição da Hélio Valgas. Então, fundo aí liberando um pouquinho mais de caixa, né, para poder fazer essas liquidações aí. Aqui é a visão do portfólio. Então, como a gente vê, são empresas aí do setor de saneamento, telecomunicações, geração de energia, rodovias, terminais portuários, transmissão de energia, né, rodovias, telecom, saneamento, transporte e logística também. Também tem a MetroRio, né, por exemplo, o metrô aqui do estado do Rio de Janeiro. Aqui, então, o fundo tem uma diversificação boa dentro dos setores de infraestrutura, né, onde ele investe, mas não tem uma diversificação do indexador, que fez com que o fundo tivesse, nesse período de queda e de deflação, resultados aí ruins por conta dessa indexação. O fundo tem apenas 3 fundos aqui indexados ao CDI, participações aqui menores, né? Então, o fundo teve aí resultados menores por conta dessa deflação no período, tá? Que é momentânea, é claro que é momentânea.
O fundo, dentro da distribuição para o setor, ele tem uma alocação maior na área de energia, né, geração e distribuição de energia, rodovias também, a 23%, e percentuais menores nos outros segmentos, né? Os outros segmentos estão tendo percentuais menores. E aqui é a classificação de cada um dos papéis, né? Não sei se é em relação à empresa ou se em relação realmente à qualidade né, dos papéis ali com relação à classificação de risco, né? Então, dentro da classificação aqui dos ratings, vamos ver se tem alguma especificação mais para baixo. Especificação número 7, são números de referência à carteira de crédito do fundo, né? Então, não explica muita coisa aqui. Não contempla os resultados dos títulos públicos, parcela de compromissados e custos do Inframaster e FIC. Bom, são 26 ativos que hoje o fundo tem na carteira, 6,3 anos é a duração média, a gente já viu essas informações aqui, né? Então, o carrego da carteira hoje está com IPCA mais 7,71%, e como a gente viu, a rentabilidade de alvo é o NTNB mais 1,5% até 1,5%, né? O NTNB está em IPCA mais 5,83%, então o fundo está dentro aqui da rentabilidade alvo com a carteira em comparação né, o seu benchmark. E o spread então está em 1,78%. O fundo tem uma alvo entre 1,5%, então está acima. Está até bom, então, risco um pouquinho maior, mas está bom. Dentro da atribuição de performance, a gente verifica aqui embaixo alguns números em relação aos papéis do fundo, né? Então, a performance está em 0,77% de resultado, né, dentro dos papéis. Tem maior percentual esse UNEG11, 0,14% de performance no mês de agosto. Aqui é o ganho por cota, né? Então, mês de agosto, o ganho acumulado por cota e a distribuição acumulada por cota está praticamente pau a pau aqui dentro dos valores calculados, tá? Mais para baixo a gente vai ver o resultado. Então aqui que é importante a gente verificar se o fundo está bem aí com relação aos resultados, né? Então as receitas no mês de agosto foi de R$ 985 mil. O fundo teve receitas negativas. Claro que aqui é regime de competência, tá? Pelo jeito esse início aqui é regime de competência. As receitas pelo regime de competência, porque teve um ganho, na verdade uma perda com o carrego do IPCA aqui no mês de julho, que fez com que o resultado fosse negativo, tá? Caixa aqui de agosto foi de 10.330. Resultado bruto, então, foi de R$ 996 mil. Taxa de administração, outras despesas e ajustes. E o resultado líquido do fundo foi de R$ 878 mil, para distribuição entre 1.345.000 cotas. O resultado foi de 61 centavos por cota. O fundo distribuiu 51 centavos por cota, como dito mais para baixo. Então ele fala aqui, ó, o resultado apresentado foi calculado através do regime de competência. Então ele tem aí alguns reflexos por conta da diferença, né, dos movimentos de caixa, que são diferentes, né? Receitas que não são recebidas no próprio mês em referência, despesas que não são pagas no próprio mês também de referência, que afetam o resultado por regime de caixa do fundo, tá? Então esse resultado aqui é por regime de competência, por isso tem-se resultados aqui negativos, né? Por conta do reconhecimento da perca ali pela inflação, né? E aí, mais a distribuição ocorreu nesses meses, inclusive, que foi negativo, tá? Porque a distribuição é baseada no regime de caixa. Cronograma aqui dos rendimentos por cota, então o fundo sempre paga aí 10 dias úteis aproximadamente, né? 10 dias úteis depois que anuncia, o anúncio dele sempre é o último dia útil de cada mês, tá? Rendimento então foi de 0,60% no mês de agosto. A gente verifica aqui pela posição de mercado uma baixa constante aqui nos resultados, no preço das cotas de mercado, né? Encerrou agosto a 84,50. Mas a gente verifica que o fundo tem distribuições acima de 1%, né? Em períodos de inflação ali positivas, tá? Então o fundo tem aqui boas distribuições, né? Apesar que a inflação que estava muito alta nesse período, né?
A gente pode pegar até o período aqui do ano passado para ter essa noção, né? O fundo paga bons proventos dentro de uma inflação ali média normal, em períodos normais de inflação, né? Não exorbitantes como foi aqui a partir desse ano 2022, né? Principalmente a partir de março. Então o fundo paga bem e realmente deflação, todos os fundos atrelados ao IPCA estão com quedas no rendimento. Hoje o fundo está aí 10% descontado no mercado, como a gente já verificou, né? E a rentabilidade do fundo está no ano em relação à cota patrimonial, está em quase 5% positivo, mas em relação à cota de mercado, 2,58% negativo, tá? E a rentabilidade de alvo, que é o NTNB, né, que é o título do Tesouro indexados ao IPCA, está negativo em 0,47%. Vamos continuar aqui então. A gente vê a descrição dos ativos, né? Então aqui você pode verificar, né, a parte qualitativa, né, em conhecendo aqui um pouco cada empresa onde o fundo tem aí algum papel, algum valor investido através aí de financiamento da área, desse setor, né, de infraestrutura através das debêntures aí emitidas por essas empresas, tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo BIDB11, então fundo de infraestrutura BIDB11, relatório de agosto, conhecendo o fundo aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você já é cotista do BIDB11, qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.